Boa tarde. Eu gostaria de falar hoje, nessa aula sobre cidadania, um pouco da origem disto, né? Estamos vivendo um momento conturbado, um momento confuso, onde termos que são filosóficos, embora as pessoas, a maioria, não saiba, têm sido confundidos, né? Aristóteles, ele que desenvolveu toda uma questão da política, né? Da organização humana, do cidadão, da polis, da cidade, né? Essa organização que vem a constituir mais ou menos o que a gente vê hoje, né? Ele pensou quando nada havia, né? Ele desenvolve a questão da cidadania desde o primórdio, quando a gente entende que o primeiro agrupamento foi a família, né? Depois a aldeia, o povoado, pessoas que se agregavam, aglomeravam, né? Um termo que a gente tem usado bastante hoje, para dar condição de uma melhor vida, né? De uma vida boa, que era a definição aristotélica, né? Da eudaimonia, da felicidade, onde as pessoas se agrupavam para ter melhor resultado na sua labuta, transformando as situações, se autoajudando, né? Ajudando uns aos outros e ainda assim tendo segurança, né? Esse é o primeiro conceito de polis, que depois polis vem a ideia de cidades, né? Onde depois vem a definição de cidade-estado. Vocês devem estar perguntando agora por que eu estou falando tudo isso. Para a gente falar de cidadania, como para falar de qualquer coisa, a gente precisa ir à origem das coisas, o entendimento de como que funciona, né? E da onde vem aquela ideia que a gente tem defendido ou pensado defender, né? O Aristóteles, ele define algumas questões morais, entre elas a temperança, né? A prudência, as virtudes da coragem, né? Da generosidade, enfim, ele define essas coisas. E ele fala em dois tipos de homem, ou gênero, não questão de gênero, tá? Dois tipos de cidadão, tá? Ele entende que o cidadão é aquele pleno de questões de direitos políticos, direitos de nascença, né? A mulher não podia ser uma cidadã, era um conceito de um outro momento. Mas vamos entender, contextualizando para hoje, o cidadão é aquela pessoa que tem seus direitos políticos, os seus direitos de ir e vir, participa de uma maneira clara e definida da vida da polis, da vida da cidade, né? Isso é exercer cidadania. E ele define esses dois tipos, o homem bom e o homem de bem, que tem sido falado tanto, e que os ditos homens de bem estão muito longe da definição aristotélica do homem de bem, né? O homem bom é aquele que faz as coisas dentro do contexto apenas, né? O homem de bem é aquele que vive assim, independente do governo. Ele vive de maneira correta, ele vive com prudência, ele vive da maneira altruísta, da maneira como deve ser uma pessoa de bem, que se importa com os outros e que quer o bem da polis, que quer o bem da cidade, da comunidade, do convívio. Eu tenho falado para vocês desde as primeiras aulas e das coisas que eu tenho dito para vocês e trazido para vocês, a necessidade imperativa de que sejamos participativos de todas as coisas, de que o sejamos agora e não que sejamos apenas quando chegarmos àquele objetivo
antes traçado, aquele sonho que criamos para aquilo que queremos ser. Mas ser é ser agora, é ser sendo, ser existindo no tempo e no espaço onde estamos, né? Então, o que que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o homem de bem é aquele que faz o que tem que ser feito o tempo todo, tá? E aí entra a questão do meu conceito, do que eu tenho tentado trazer para vocês de conceito de o que estamos fazendo, o que somos de fato. Nós vivemos numa sociedade, como eu também trouxe para vocês sobre o Zygmunt Bauman, uma sociedade líquida, onde as pessoas não se importam umas com as outras. Isso é muito longe da ideia de polis, de sociedade, a qual Aristóteles desenvolveu, né? Talvez vocês fiquem pensando, mas o que tem a ver Aristóteles lá, 600 anos antes de Cristo? O que tem a ver? Tem a ver tudo, gente. Como eu já disse para vocês, a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências, de tudo que a gente aprende. E vocês imaginem só que os sistemas de governos que a gente conhece hoje foram todos desenvolvidos no pensamento, na retórica, no discurso, no estudo de Aristóteles, né? Ele falou dos sistemas que não davam certo. Por exemplo, ele não acha a democracia o governo mais certo, né? Então, assim, ele traz essa ideia, ele traz esse conceito, né? Um livro muito bom, Ética Nicômaco, que acredita-se que ele escreveu para o filho, é uma história de ética, né? Ele traz para a gente, eu estou vendo se tem o livro ali, ele traz para a gente esses conceitos, né? O anel desculpa, os conceitos de homem de bem e homem bom, né? Hoje nós temos muitos homens bons no conceito aristotélico, que fazem o certo na frente dos outros, quando estão sendo vistos, né? Eu mencionei outro dia que a questão hoje de se divulgar tudo que se faz, né? É um conceito que já traz em si a recompensa, né? A bondade ela tem que ser feita não para ser divulgada, mas sim porque é o que tem que ser feito. A gente ajuda alguém porque é o que tem que fazer. A gente não ajuda alguém para postar, para ser visto, para ser aplaudido. Aí não há mérito, aí não há grandeza, não há honradez. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é esse conceito, né? O homem de bem. Esqueçam que vocês têm ouvido falar de homem de bem nesse cenário utópico e né, de manicômio, né, que nós vivemos no Brasil. O homem de bem é alguém que faz o bem. A cidadania, ela tem que ser exercida. Eu tinha a ideia de fazer uma aula fechamento, mas resolvi fazer uma aula de abertura com essa ideia, né? Cidadania. Se fala, se menciona, tem gente que se diz bom cidadão, mas que só fica querendo ver o circo pegar fogo, que questiona tudo que vê e vai contra tudo aquilo que está sendo feito, né? Na própria questão da pandemia, nós estamos vendo isso. Gente, a gente só tem uma vida. Lembra da Sociedade dos Poetas Mortos? Carpe diem, aproveite o dia. Você só tem hoje, só tem agora, só tem esse momento para ser cidadão e para viver essa questão de uma maneira correta, para ser o que tem que ser de verdade, não com embromação, não com invenção, não com falsidade. É ser, gente. É ser, é existir. Não deixa para fazer o bem amanhã.
Não deixa para fazer o que é certo amanhã. A cidadania é isso. É dar o lugar agora. É abrir espaço. Tá, e vocês vão me perguntar, mas e aí? Como fica? O que eu ganho? É justamente esse o ponto. Nada. Não é para ganhar nada. É para ser. Todo mundo diz assim, eu sou uma pessoa boa. Gostam de dizer. Todo mundo, a gente não é bom, não. A gente não é bom, não. Seja honesto. Seja honesto. A gente pensa coisas muito erradas. A gente deseja coisas muito erradas. Se a gente tivesse a oportunidade, por isso que eu já falei para vocês na questão da invisibilidade, né? De todas as coisas que a gente vem falando, elas são interligadas. E a cidadania é um ser, é um existir de uma maneira tal que a nossa passada no mundo, na sociedade, nos lugares que a gente vai, seja única e que seja de valor ou não, ou passar como qualquer um, como um egoísta. O mundo está cheio. Então, assim, ó, eu quero trazer essa ideia de a visão de cidadania do cidadão com a percepção do ser bom. Mas ser bom num sentido não só retórico, não só discursivo, mas um ser bom em essência. Existir como alguém que faz o bem. Entende? Vocês conseguem perceber isso? É um modo de viver, é uma escolha. Se vocês lerem um dia Aristóteles, se vocês perceberem o que ele fala sobre a eudaimonia, que é a questão da felicidade, ele diz que a gente só alcança quando a gente exerce o nosso papel na sociedade como cidadão, né? Exercendo a plenitude do nosso potencial na vivência comunitária onde nós estamos. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos de pessoas que querem ser algo verdadeiro, único, irretocável. Existe uma máxima que eu acho ela extremamente reveladora e simples. Tudo aquilo que você não puder contar como conseguiu ou como fez, não deve ser feito. Entende? Tudo aquilo que tu não puder contar, que tem que esconder alguma coisa, não deve ser feito. Eu espero de todo o meu coração que vocês percebam a necessidade que nós temos hoje de pessoas verdadeiras que têm a capacidade de olhar nos teus olhos e dizer: tu consegue, vai. Seja isso. Seja honesto. Seja verdadeiro. Seja tudo aquilo que tu espera que os outros sejam. Se a gente for tudo aquilo que a gente quer que os outros sejam, já é um bom começo. Eu quero que vocês pensem que tipo de cidadão vocês têm sido. Que tipo de cidadania vocês têm exercido.